Vamos lá, pessoal. Mais uma aula aqui, continuação da nossa matéria, tá? Agora eu compartilho cinemática de posição, já incluindo já por Denavier-Rattenberg, tá? Vamos fazer a introdução aí do Denavier-Rattenberg para vocês hoje. E aí já tem bastante coisa para vocês treinarem e fazerem, tá? Vamos lá. Qual é o nosso objetivo, então? Tá? É fazer a cinemática direta de manipuladores seriais. Lembrando, cinemática, né? Descrição do movimento em relação a um sistema de referência, ignorando as forças e momentos que causam esse movimento de estrutura, tá? Isso a gente fazia lá desde o mecanismo, desde o terceiro ano. Então nós temos os nossos corpos, né? E as nossas juntas, que são os nossos, formando a nossa cadeia cinemática. Lembrando que a gente está falando de braços robóticos, tá? Então a gente vai ter basicamente juntas prismáticas e juntas de revolução, tá? Formando a nossa cadeia cinemática, que em geral é aberta. Basicamente, de forma geral, é sempre aberta. E outra coisa importante, né? Que já é bom sempre deixar claro. Na ferramenta, o referencial, tá? A direção Z fica sempre na direção, ao longo do eixo da ferramenta, do atuador. E se usa geralmente a letra A de approach, que é a direção de abordagem, tá? E aqui NS é o XY. E aí, para atender a mão direita, né? NX, S é Y, vai fazer a regra da mão direita e na direção certa. Tá? Importante não esquecer a regra da mão direita. Tá, então vamos começar com um caso assim, fazer uma análise aqui, tá? Como a gente faria isso antigamente, né? Normalmente a gente faria isso. Tá? Então você tem um manipulador plano, dois elos, elo 1, elo 2, duas juntas de rotação, tá? Quero saber quem é a posição aqui do TCP, né? Tool Central Point, né? Você está acostumado com a nomenclatura, né? Usa a nomenclatura já de robótica. Tool Central Point é o ponto central da ferramenta. Uma garra, o meio da garra, com uma ponteira de medição, a ponta, tá? E aí, para cada tipo de ferramenta tem um ponto de interesse, tá? Então nós temos aqui dois comprimentos, A1 e A2, e dois ângulos de rotação, θ1 e θ2, tá? Quem que eu quero saber? A posição do atuador, do efetuador, em relação ao sistema B, que é o sistema de base, B de base, tá? Então, quero saber quem é também a orientação da ferramenta. Não só a posição, mas também a orientação. Então, A é B, S é B. Já que o N é B, tá para cima, né? O N é B é paralelo aos eixos. Todos os eixos são paralelos aqui nesse caso. Tá. Então vamos lá. Primeiro, do referencial de base. Colocando aqui o referencial na junta à frente do elo 1, tá? Então o referencial 1 vai ficar aqui na frente do elo 1, elo 2. Então, à frente do elo 1 fica o referencial 1, tá? Então ele vai ser uma rotação em torno de ZB de θ1, seguida de uma translação ao longo de XB de A1. Então, eu vou ter uma rotação em torno de Z, seguida de uma translação em torno de A1. Lembrando que aqui já está tudo na forma homogênea, tá? Então é só eu multiplicar e vai dar certo. Tá? Fazendo esse produto, eu chego nisso aqui. E aí o referencial 2 eu coloco na frente do elo 2. Tá? Vai estar aqui na frente da ferramenta. Então é uma rotação em torno de ZB1 de θ2 e uma translação ao longo de XB2 em A2, de A2. De novo, fazendo aqui, usando a anotação homogênea, né? Transformação homogênea. Fazendo o produto de uma rotação em Z2 por uma translação ao longo de X2. Tá lembrando que é translação em X, translação em Y, translação em Z. Tá? Por isso que é A200. Fazendo o produto, pum.
Então vou compor as duas rotações. Pego a primeira, multiplico pela segunda e chego nisso aqui. Isso vezes isso igual a isso. Tá? Melhorando isso aqui um pouquinho, a gente chega no resultado que é meio que esperado, né? Aqui, né? Cosseno de θ1 mais θ2, menos seno de θ1 mais θ2. Ou seja, se eu olhar essa matriz de rotação aqui, é uma rotação de θ1 mais θ2 em Z, né? Olhando esse bloco aqui 3×3. Tá? E uma translação de A2 cosseno de θ1 mais θ2 a 1 cosseno de θ1. Nada mais é que a projeção horizontal, tá? Desses segmentos. E a mesma coisa a projeção aqui vertical deles. Tá? O resultado está coerente. Só que eu quero que o referencial fique do jeito que a gente falou lá. Como é que sempre fica o referencial da ferramenta? Eixo Z ao longo da atuação da ferramenta. E aí você define, tanto faz. Aí o plano, como é que vai ficar, tanto faz. Tá? Mas de modo que você sempre tem o Z para frente. Se o Y vai estar para cima ou o X vai estar para cima, nesse caso tanto faz. Aqui a gente colocou o X para cima. Quem é a matriz de rotação que leva, né? No caso aqui é essa aqui, tá? Isso aí tem que dar uma pensadinha para fazer. Mas, né, pensando lá, onde era o X, tem que ficar ficar Z. Onde era Y, tem que ficar menos Y. E onde era Z, que era para cima, tem que ficar X. Você coloca o X aqui, tá? Fazendo assim, você sempre consegue fazer a transformação direta. Lembrando que, né, quando você faz a matriz de rotação, se você pegar os vetores unitários do sistema de referência rotacionado, eles são escritos no referencial vetores unitários escritos no referencial que você está rotacionando em relação da própria matriz de rotação, né? Então, o x virou z, o y virou menos y e o z virou x. Esse que está escrito aqui. Não tem translação, obviamente, então pronto. E agora fica aí a curiosidade, né, se vocês quiserem, mas pelo que eu entendo, tá bem óbvio que isso está certo, não tem muita dúvida que isso está, caso esteja errado, tá? Não faz muito sentido estar errado, tá? Mas, caso vocês queiram verificar, confirmar o significado físico é sempre uma boa ideia. Aplicar ângulos fáceis de serem analisados, por exemplo, 0 e 45, 45, 45, 90, 0, 0, 90, e ficar vendo a variação aqui do ZE, tá? Lembrando que ZE vai ser aqui a terceira coluna, os três primeiros elementos da terceira coluna, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o AE, aqui é o SE, aqui é o NE, tá? Então, esse cara aqui vai ser sempre o AE, esse cara aqui vai ser o SE, esse cara aqui vai ser o NE. Tá, passando por uma cadeia agora qualquer, tá? Então, primeira coisa, definir a origem, tá? Definir um sistema de coordenadas fixo para cada elo depois. A questão é como definir esses caras, tá? Depois que estabeleceu, a gente vai fazer a transformação homogênea, vai relacionar elos consecutivos, ou seja, os diferenciais associados a elos consecutivos. E aí a gente resolveu o problema. Porque se eu tenho as matrizes de transformação homogênea, e o negócio bugou, eu consigo fazer da base até o referencial final, tá? Então vamos lá. Dado um par genérico qualquer, tá? Lembrando, elo i menos 1 junta i à frente, ou seja, no elo i, a junta i está atrás dele,
Na frente dele está a junta I mais 1. Elo I menos 1, a junta I menos 1 está aqui atrás. Elo I menos 1, a junta I está aqui na frente. Tá? Primeira coisa, né? Essa aqui é a figura genérica dos parâmetros de Navier-Rattenberg. Quais são esses parâmetros? Só que a gente vai aprender a definir. Θ, D, alfa e A. Duas inclinações, duas rotações. Tá? Vamos aprender a especificar esses parâmetros, tá? Então, vamos lá. Só para caracterizar bem quem é quem. Aí, distância entre OI e OI'. OI está aqui, tá? Esse referencial aqui escrito. Aqui na junta I mais 1, na normal aqui de I mais 1. OI' está aqui. Distância DI. Distância entre OI' é esse ponto em relação a esse referencial. Ao longo de Z menos 1, né, que é essa direção aqui. O alfa I é o ângulo entre ZI e ZI', que é ZI menos 1, rotacionado em torno de XI, que é igual a XI'. E θI é o ângulo entre XI menos 1 e XI', que é XI. Então é o ângulo entre XI menos 1 e XI. Ao longo de ZI menos 1. Tá. E aí agora vem um passo a passo que vocês têm que seguir sempre para fazer de junta para junta a determinação desses parâmetros. Tá? Tá. Vamos lá. Peguei dois elos. Primeira coisa. Identifiquei. Elo I menos 1. Junta I menos 1. Junta I mais 1. Ou seja, a junta I está entre I menos 1 e I. Tá? A junta 1 está entre o elo 0 e o elo 1. A junta 2 está entre o elo 1 e o elo 2. Tá? Isso é importante. Muita gente erra aqui. E aí, ferra tudo. Tá? Traçar o eixo da junta. O eixo da junta é a direção de movimento dela. Se é a junta de rotação, é a direção da rotação, é normal. Se é a junta prismática, é a direção de translação. Tá? Que no caso, juntas de rotação. Os eixos estão alinhados, tá? Com as normais, com as direções das juntas. E aí que vem a complicação, que é o ponto, assim, que não é chato, né? Mas que enrola um pouco a cabeça. Na junta I fica o referencial I-1. Tá? Ou seja, o referencial associado ao elo I-1 está na frente dele. Na junta I mais 1. Ou seja, o referencial do elo I está na junta I mais 1. Tá? Então, escolho o eixo ZI sobre o eixo da junta I mais 1. Tá errado aqui, tá? É I mais 1. Determinar a origem OI na interseção de ZI com a normal comum aos eixos. Tá? E que é normal comum? É o menor segmento de reta entre as linhas de dois eixos, os dois eixos. Tá? Isso é uma coisa que é um pouquinho complicada de se fazer. Depois vocês vão se acostumar com essa ideia e vão aprender a identificar os principais casos, quem é o normal comum. Mas geralmente vai ser a reta que une os dois. Tá? A menor reta que une os dois. Pode ser um ponto, pode ser o encontro dos eixos, por exemplo. Tá? Tem alguns casos em que é normal degenera para um ponto. Tá? Ponto. Definiu a direção XI e XI menos 1 é ao longo das normais comuns. Tá? Pronto. Definir ZI, XI
xi menos 1, zi menos 1, eu sei quem é yi. yi menos 1. Tá? Agora, com isso aqui já estão determinados todos os parâmetros. Aí é esse cara aqui. Reparem, não estou nem aí para a forma do elo, tá? Caguei para a forma do elo. O que importa é essa distância aí. Tá? Se você pegar aqui uma paralela x menos 1, passando por y', e medir o ângulo entre x e essa paralela, você determinou θ1. E aí o sentido, né? É uma rotação ao longo de z e i menos 1. Então, é de xi menos 1 para xi. Tá? Essa distância vertical entre O e menos 1 e O', ou seja, a distância vertical entre o ponto de contato das normais comuns ao longo do eixo da junta I é DI. E aí, repetindo o processo, né? Pegando uma direção paralela a ZI menos 1, passando por OI e vendo o eixo, o ângulo entre os eixos, você define o alφ-I de ZI menos 1 para ZI. Tá? Pronto. Estão definidos os parâmetros de Navier-Steenbergen. Só um segundinho. Vamos lá. Então, as matrizes de transformação homogênea, né? Eu vou ter aqui 3 passagens de referencial. 2 passagens de referencial. Então eu vou ter 2 matrizes de transformação homogênea. Tá? De OI-1 para OI'. Um segundo. E depois de I-1 de I' para I. Tá? Então aqui é uma rotação em Z e uma translação de D. Aqui eu vou ter uma rotação em X e uma translação em X. Tá? Então aqui eu tenho uma rotação em Z de θ e uma translação em Z de D. Aí aqui eu tenho uma rotação em X e uma translação em X. Rotação de alfa, translação de A. Se eu multiplicar a matriz que leva de I-1 para I' com a matriz que leva de I' para I, eu chego na relação entre I e I mais 1. Se eu sei de I para I mais 1, ou de I menos 1 para I, eu sei chegar lá no final. Tá? E aí vamos lá. Padronização do procedimento. Sistematização de Navier-Steenbergen. Tá? Se eu tenho N juntas, eu tenho N mais 1 elos. A base é um elo. Tá? Você numera as juntas de 1 até N e os elos de 0 até N. Até N mais 1. O 0 é a base. Define os eixos Z. Tá? Depois disso, você determina o sistema de coordenada absoluto 0. Tá? Z0 geralmente vai estar ao longo do eixo da junta 1. E, obviamente, 0, Y0, tudo regra na mão direita. É arbitrário. Tá? O 0 é arbitrário. Que é a referência. E aí, para cada junta, você vai fazer esses passos. Tá? Você vai definir as origens dos sistemas dos EIs, né? Você vai marcou as normais.
Você pega as interseções das normais comuns e define os eixos, as origens, tá? Se ZI for paralela a ZI mais 1, DI igual a zero. É o ideal, tá? Se a junta for de rotação. Se ela for de translação, você bota no limite da junta, tá? Para você ter o parâmetro de translação zero no zero, tá? Se ela for de rotação, DI é zero. Senão você coloca a junta no limite mínimo dela, se for de translação, para o D0 ser zero. Ser o zero da junta, tá? Define os eixos X ao longo da normal comum, de I para I mais 1 sempre, né? Sentido positivo, caminhando ao longo da cadeia, tá? Aí você, com isso, você determina os O e linha, tá? E aí você faz os Y pela regra da mão direita. Ou seja, determina os Z's, determina os X, determina o Y. Z ao longo da normal comum de cada junta. Se forem paralelos e a junta for rotação, DI você faz C0. Se a junta for de translação, você coloca a origem no início do movimento da junta, tá? No zero da junta, que a gente chama, né? Na posição mínima de deslocamento dela. Depois, define o X ao longo da normal de I no sentido positivo da cadeia, ao longo da cadeia. Depois faz o Y. O último eixo, você faz, se a junta for de rotação, você alinha os eixos, senão, se for prismática, o Z é arbitrário. Pronto. Determinar os parâmetros, construir as matrizes, faz o produto. Aí aqui, o que ele está fazendo aqui? Eu tenho um referencial de base, que vai se relacionar com o meu referencial zero que eu defini, que vai levar para a junta N, e que vai chegar lá naquela configuração predeterminada da posição do atuador. Aquele referencial de ferramenta. Z para frente, X, Y, tanto faz. Por isso aquelas duas matrizes. Tá? Então o que é a vantagem, né, de você trabalhar com Dana-Rattenberg? Você tem uma regra para fixação do sistema de coordenadas dos elos, ou seja, é padronizado para qualquer robô, por exemplo, antropomórfico. Os parâmetros de Dana-Rattenberg, né, a forma deles é igual, só muda o tamanho dos elos, tá? Se um robô é maior que o outro, só muda isso. Mas a cara da matriz, a cara da cinemática é igual. Você está usando o número mínimo de parâmetros. E com isso, essas nossas grandes vantagens. Tá? Para um manipulador de 3 elos com 3 juntas. Tá? Então vamos lá. 3 juntas, 4 elos. Elo 0, 1, 2, 3. Junta 1, junta 2, junta 3. Tá. Junta 1, 2, 3. Elo 0, 1, 2, 3. O Z das juntas tá aqui. Z1, Z2, Z3. Saindo aqui da tela. Agora, normal comum. Z0 e Z1, Z2 são todos paralelos. Todas juntas de rotação. Então, os meus OIs, né, estão no plano, obviamente. O programa é plano. Não faz sentido eu colocar para fora do plano. Poderia colocar, mas não faz sentido. Então, os OIs estão ali coincidentes com o plano na posição de cada junta. A normal comum é a linha que une Z0 a Z1, o ponto ali, né? Z0 a Z1. É ao longo do próprio elo. Então, X0 liga 0 a 1. E o Y0 está para cima.
Assim fica mais fácil de ver. Tá? De... Tá. Nesse caso, né, se vocês forem seguindo lá os processos, você vai ver que O0 é coincidente com a 1 linha, O2 é coincidente com a 1 linha, tá? E aí de 1 para 2, mesma coisa. X1 vai estar coincidente, Y1 para cima. E as coincidências entre os linhas e os X, tá? No caso, os alfas vão ser zero nesse caso. E a mesma coisa aqui no final. E aí você perceba, né? Referencial 1 à frente do elo 1. Referencial 2 à frente do elo 2. Tá? E aí o último referencial. Tá? Então você só tem translações em X e rotações em Z. Tá fazendo aqui os produtos, pá, conta pra caramba, conta. Conta, muita conta. Tá? Pronto. E aí vem não é bem um desafio, né? Mas isso vai ser a prova de vocês, vai ser isso, tá? Não tem muito que fugir disso aqui. Isso é um manipulador esférico, né? O que é um manipulador esférico? Vamos lá. Rotação, RRP, né? Rotação, perpendicular a rotação, perpendicular, translação, prismático. E aqui é punho esférico. O que é um punho esférico? 3 rotações consecutivas concêntricas. Você poderia agrupar todo mundo no mesmo, todas as rotações em relação ao mesmo ponto, tá? Então você poderia colocar todas as rotações em relação a esse ponto. É um punho esférico. Então fica aí o desafio de vocês calcularem as matrizes de transformação homogênea, tá? Levantarem os parâmetros de Dehn-Rothenberg para esse robô nessas duas configurações aqui. Tá? Que são duas posições que a gente chama de home, né? Posições iniciais de movimento. Bom, pessoal, valeu!